bom dia, queridos amigos, Conexões do Reino em mais um final de semana. Eu já quero começar esse programa fazendo uma oração, proclamando sobre você que as bênçãos do nosso Deus estejam abundantemente no dia de hoje, que as bênçãos do nosso Deus alcance a sua casa, alcance sua família, tudo aquilo que você fizer seja abençoado em nome de Jesus. E o programa de hoje está mais do que especial, o tema muito pertinente para os dias de hoje, o que é de fato uma igreja saudável. E olha só, para você que tem muita dúvida o que é uma igreja saudável diante de tantas coisas que temos escutado, estou aqui com meu amigo pastor Thiago Diniz. Thiago, obrigado por aceitar nosso convite. Me sinto privilegiado de estar aqui nesse bate-papo, nessa mesa contigo. Glória a Deus. Cara, bom dia Rafa, bom dia ouvintes, a alegria e o prazer é todo meu. É uma honra poder compartilhar do pouquinho que a gente vive como igreja, do que a gente entende ser uma igreja saudável. Saiba que eu que me sinto aqui honrado pelo convite, uma alegria poder estar aqui. Tamo junto. Pastor, a gente já ali nos bastidores conversava um pouco, né? E a gente já chegou naquela aquecida lá. Não, a aquecida foi boa, hein? Foi forte. Foi já um jogo de campeonato a aquecida. Glória a Deus, glória a Deus. A gente chegou na palavra essência. Eu gosto muito dessa palavra, Sim. essência, né? É o que dá, é como se fosse o alicerce, um fundamento de algo. Glória a Deus, isso aí. E qual seria hoje, para a pessoa que está diante de tantas notícias, de tantas informações, de tanta coisa que é nos colocados da internet, eu imagino que várias pessoas se sentem confusas diante de tudo, né? O que seria a base, né, ali para essa pessoa? Eu sou cristão desde muito jovem ali, meus pais... Sim, nasceu na igreja. Nasci na igreja, sim. Né? Culto de crianças, o vizinho chamou, vamos no culto de crianças. Pensa que não, eu estava lá com a mão levantada, quero aceitar Jesus, né? Eu fiquei encantado com a música, com sousafone, trompete, naquela época as igrejas tinham orquestras, sim, né? Sim. Então eu fiquei muito atraído pela música, tanto que eu passei a vida servindo, eu gosto de música e tal, né? Então eu fui atraído para Jesus, conheci o evangelho através da música, né? Legal. Então ainda como garoto. E a gente viu muita coisa acontecer, a igreja mudou muito, década de 90, anos 2000, por como está hoje, né? E a gente vê essa diferença de como era a igreja da época. A igreja, com certeza, é atemporal. Tecnologia, as coisas mudam, mas a essência, a gente percebe que algumas situações, elas são ruídas, são rompidas. Foi alterada, né? Foi alterada. Sim. Então, como a gente volta à essência? Legal. Acho que você descreveu bem. A igreja continua sendo igreja, né? Eclésia, chamados para fora. É legal quando você resgata aí um pouco do passado, porque a Bíblia diz, não remova os marcos antigos que os vossos pais vos deixaram. Então, assim, como qualquer sociedade que evolui, ela também muda-se a perspectiva e a forma como ela vai comunicar o que ela acredita. Eu estou falando de tecnologia, eu estou falando de até mesmo na ponta da lança os instrumentos, né, que se utiliza para isso, como por exemplo, você tinha igrejas tradicionais com órgãos, canções clássicas, congregacionais, né? Nós estamos falando aí de década de 70, bateria não se tinha dentro de igreja, né? É um movimento muito novo, né? De 80 para cá. Esses dias eu falei com um amigo, né? A gente dessa onda só worship, né? A gente toca, né? Eu falei, nossa, eu tocava o 212 da harpa, eu era feliz e não sabia. Eu sinto falta desse tradicionalismo, né? Então, assim, Rafa, eu acredito que a essência, a gente não pode generalizar dizendo assim, a igreja por geral perdeu a essência. Porque Deus sempre preserva os seus remanescentes. Se a gente achar que está tudo caído e não existe mais gente verdadeira, não existe igreja saudável, isso seria um ledo engano, né? A gente incorreria aqui em injustiça, porque quem preserva a igreja é o dono dela, é Jesus Cristo. Só que a gente percebe esse movimento novo e que negocia visivelmente para quem entendeu e discerniu, a essência da igreja em prol do entretenimento. E aí está o grande perigo
em a gente negociar a essência. Quando eu digo essência, e você me perguntou como resgatar a essência, quando a gente deseja resgatar a essência, a primeira coisa que a igreja precisa fazer para resgatar a essência de ser igreja é resgatar o modelo e a forma como Deus estabeleceu, a sã doutrina. Então, se você tem livro como Atos dos Apóstolos, nós precisamos voltar os olhos para lá, como que a igreja movimentou no primeiro século, o que nós podemos replicar daquele modelo de igreja que deu certo, você concorda? Sim. Que a igreja de Atos é a igreja primitiva dos apóstolos e dos discípulos, daquele colégio apostólico, uma igreja que deu certo. A pregação de Pedro convenceu mais de 5.000 almas, sem caixa de som, amplificador, ar-condicionado, sem pintar de preto, que não é um grande problema, mas você consegue entender que a pregação é quem atrai? Então, resposta. Nós precisamos voltar para o sola escritura, somente as escrituras. Toda vez que nós negociamos as escrituras, tudo que a gente constrói em cima é em cima de areia. Porque a escritura é a forma pela qual a igreja precisa proclamar, porque é o alimento que ela tem a oferecer à ovelha perdida. Porque se você atrai a igreja com evento, você atrai as pessoas, né, para dentro da igreja através só do evento, você vai precisar manter o evento para que ela permaneça ali. Sim. Então, a gente precisa voltar à escritura, à sã doutrina, o partir do pão, a comunhão, a confissão de pecado, a submissão à liderança que submete às escrituras, a transparência no seio da igreja. A gente precisa corrigir mutuamente um ao outro, a gente precisa valorizar a presença de Deus, reverenciar, definir dentro das escrituras a nossa baliza do que é transgressão, pecado, e ser como a igreja primitiva. Então, quando a gente voltar para esse lugar, acho que a gente já está começando a dar os primeiros passos em retorno para a essência. Eu escutei um pastor falando, acho que algum vídeo da internet, não me recordo o nome dele. Ele tava naquela pilha, meu Deus, a igreja não tá crescendo, sabe? Todo pastor tem isso em algum momento, né? Quer crescer, quer ver a igreja cheia. Que não é um problema. Que não é um problema. Sim. Mas ficou muito enraizado pra mim essa fala dele. E aí ele tava um dia gripado e tal, tomou uma colher de mel, deixou lá em cima da pia, voltou a dormir, ele acordou durante a noite, tomou esse mel. De manhã, quando ele acordou, o que tinha? Várias formigas. Cheio de formiga. E ali ele conta que o Espírito Santo falou pra ele: é quando você pregar a minha verdadeira palavra, as pessoas vão vir. Uau. Você não chamou essas formigas, porque elas vieram, elas foram atraídas. Então, eu nunca esqueci isso. Forte. Né? Então você fala, pô, a própria palavra de Deus é a própria essência, já tá tudo que precisa para as pessoas serem atraídas. É isso. É falar a palavra com a verdade. É a verdade. Sim. Já está aqui. E aí, no meio da caminhada, a gente vai floreando, não é? Assim, dentro do que você apresentou, eu acho que a gente precisa... Tem muita igreja que também parou no tempo. Sim. Enquanto comunicação. Uma coisa é a comunicação. A forma como a gente tem de informação hoje é diferente do passado. Por exemplo, não se tinha televisões, né, coloridas. Hoje a gente já tem ela na palma da mão. Hoje a gente assiste o que a gente quiser em qualquer lugar do planeta, né, que tenha satélite. Mas assim, a comunicação ela pode ser alterada com base no desenvolvimento, né, da tecnologia, da sociedade, com novas descobertas, mas é inegociável. A palavra, nas palavras de Billy Graham, um dos maiores pregadores evangelistas desse mundo, né, que nós tivemos a oportunidade de ter ainda, né, há pouco, ele dizia que a palavra do Senhor, a Bíblia, é mais atual do que o New York Times que vai sair amanhã. Ou seja, tudo que nós precisamos está dentro das Escrituras. Eu acredito que a igreja ela pode ter meios, né, o modus operandi pela qual cria-se mais vínculo com
uma juventude. Nós temos hoje, em grande parte, de adeptos ao cristianismo, em grande parte, a faixa etária que mais tem adesão no cristianismo hoje está entre 25 e 34 anos. Então você já percebe que, diferente do passado, onde se tinha em grande número pessoas mais velhas, hoje mudou isso. Então você para comunicar o evangelho tem que ser dentro da linguagem dele, tem que ser dinâmico, né? Tem que ser atraente, mas isso não nos permite negociar a mensagem. Ok? A mensagem sempre será maior do que o mensageiro e maior do que os métodos. Então acho que a gente perde em atrair por meio do entretenimento e de outras formas, e quando esse chega, a gente não tem mais alimento sólido para ele. Então, para que a gente mantenha aquela pessoa ali, a gente vai tentando manobras superficiais. É aquele evangelho mais palatável, o evangelho que não denuncia, o evangelho inclusivo, e de fato o evangelho, ao mesmo tempo que ele é inclusivo, ele é exclusivo. Por que é exclusivo? Porque ele é para quem crê. Ele é para quem foi ferido, né, pela cruz e agora não pode ser ferido por mais nada. O evangelho tem como símbolo a cruz e não escada para o sucesso. Né? Aquele que quiser seguir a Jesus, negue-se a si mesmo e siga ele, né? Tome a sua cruz todos os dias. Então a gente precisa manter a verdade em todo o tempo, a essência do evangelho. Apresentar o evangelho todo para o homem todo e para todos os homens em todos os lugares, sem negociar. Mensagem de João Batista: arrependei-vos, raça de víbora, porque já é chegado o reino de Deus. Atos 2:42, você citou Atos, eu via sair Atos, não tem como, né? Ó, e perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Uau. Quando eu leio esse texto, eu falo, poxa, era simples, né? Não que a gente Sim. não possa ter grandes templos, tecnologia, Sim, eu gosto sim. disso, é sensacional. Legal. Mas essa simplicidade do evangelho, parece que você olha o Instagram, Evaporou. você não vê mais, né? É. Você não faz, parece mais parte. Hoje, para quem tá nos escutando, qual que seria o primeiro pilar aí prático para uma igreja saudável que ela precisaria ter enraizado ali na cultura dentro aí da comunidade cristã? Tem uma frase do Posh que diz assim: não procure uma igreja mais próxima da sua casa, mas uma igreja mais próxima das escrituras. Nem sempre a igreja perto de casa é a igreja saudável. E ao mesmo tempo, a simplicidade do evangelho, como você leu aí em Atos, perseverem na doutrina dos apóstolos. E o que era, de fato, a doutrina dos apóstolos? São as ordenanças de Jesus, o batismo, a exigência do novo nascimento, o abandono completo do pecado, a preservação do sola escritura, a glória que a gente devolve para Deus. Então, assim, eu acredito muito em uma igreja dinâmica, e é preciso ser dinâmico. Mas existem bases nessa igreja que não podem ser negociadas em simplicidade. Em a gente acolher o perdido, tratar todos os irmãos da congregação, não maior ou menor, em detrimento da sua condição social, do seu status. Na igreja, entrou um desembargador, ele está no mesmo nível do que o diácono. Porque na igreja de Cristo, a cruz nos nivela. Então não deve ter tratamentos exclusivos, porque fere a doutrina dos apóstolos. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele disse que ele foi o maior perseguidor da igreja, daqueles que eram chamados do caminho, como uma besta fera. Aos Filipenses ele escreve assim: se alguém deveria gloriar-se na carne por conhecer de fato a circuncisão, a tradição judaica, esse alguém deveria ser eu, circuncidado ao 8º dia, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor e quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Uau! Olha o currículo de Paulo. Ele estudou aos pés de Gamaliel, das principais escolas rabínicas da época, mas na mesma carta ele diz que ele considera tudo o que ele sabia como esterco, como nada,
a fim de encontrar a Cristo, o Senhor da sua salvação. Então, a gente precisa voltar à simplicidade do Evangelho, onde todo mundo é pecador e carece da graça. Não pode haver tratamentos com acepções. Nós precisamos entender isso. A gente fala muito dessa igreja saudável, mas eu vi até ontem, né, ali no final da apresentação das Olimpíadas, e hoje já amanhecemos aí com vários burburinhos sobre a ceia, que foi retratada como uma sátira, né, um tanto quanto satânica, enfim. E os crentes começam a ficarem malucos, né? Poxa, estão zombando da fé. E isso, a Bíblia já nos prescreveu que nós seríamos perseguidos por causa da justiça, mas bem-aventurados somos nós. Só que eu não tenho problema, Rafa, com o mundo representar a ceia da forma como ele representou, não. O meu problema é a ceia de verdade na igreja de forma antibíblica, onde Paulo corrige a igreja de Corinto no capítulo 11, porque eu recebi do Senhor aquilo que eu vos entreguei, na noite em que ele foi traído, tendo levantado o pão, o partiu e disse, esse é o meu corpo dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, levantou o cálice e disse, esse é o cálice da nova aliança do meu sangue, façam isso em memória de mim. Porque todo aquele que come e bebe, não faça isso indignamente. Mas avalie-se, pois, o homem a si mesmo. Não é lindo esse versículo? Só que aquela ceia foi condenada. Porque a igreja de Corinto chegava à conclusão de que os ricos deveriam comer antes, se embriagavam, e quando os mais pobres chegavam dentro da igreja para cear, não tinha mais nada o que comer. Cara, será que isso não está acontecendo hoje? Só mudou o ano do calendário, né? O meu problema com a ceia não é o que a França apresentou. O meu problema com a ceia é com a ceia da igreja. Nós é que fazemos essa separação. Então nós perdemos a essência do evangelho quando nós descolamos das escrituras e do modelo perfeito. Não, na ceia do Senhor senta o médico com a faxineira, senta o engenheiro com o pedreiro, senta todo mundo. Tiago, isso é socialismo? Lógico que não, isso é cristianismo. Cristianismo, ok? Eu defendo aqui a ideia, né, dos méritos por meio do capital, eu sou o contrário né, já falando disso, do socialismo, eu penso o contrário disso. Eu penso como os reformadores, né, criaram a ideia mesmo do capitalismo. Então, voltando para a igreja, é necessário a gente voltar à essência do evangelho. Enquanto comunidade, o partir do pão, a preservação da sã doutrina, o amor às escrituras, os louvores para Cristo, a igreja inteira cantando, tendo comunhão, tendo prazer, sai dali, um vai almoçar na casa do outro. É isso que a gente precisa resgatar e não tratar o culto litúrgico como um bater ponto. Né? Já fui pro culto hoje, já paguei o da semana, agora eu continuo sonegando os meus impostos na segunda, traindo a minha esposa na terça, agredindo meus filhos na quarta, né? Vivendo em pornografia na quinta, na sexta eu vou pro rolê e me perco em droga, mas no domingo eu tô lá ceando de novo, bonitinho. Teve um seguidor, quando viu o tema que eu coloquei, né? Ele falou, Rafa, será que não é as pessoas que não querem mais essa doutrina, por isso que a igreja não está tão saudável e faz com que os líderes... Sim. Eu falei, é um bom questionamento. Lógico. Né? É um bom questionamento. O que o senhor pensa em resposta a isso? Cara, é legal essa pergunta dele. A ideia porque ele inverte, né? Sim. Porque a gente estava conversando, né, sobre aquele ponto, dessas coisas que estão acontecendo, dessas notícias dos líderes e tal, né, de algumas denominações. E aí ele trouxe, mano, será que não é as pessoas que criaram isso? Né, eles não querem mais essa doutrina, eles querem escutar... eu sei que tem muita gente cansada com as balelas também. Também. Tem muita gente crente de Deus que está afastado por tanto escândalo. Só que também isso não pode ser uma justificativa para não permanecer. Porque Cristo disse que isso iria acontecer,
O princípio das dores evidencia pai contra filho, filhos contra pais, o amor de muitos se esfriando e, se possível, enganar até os eleitos, se possível. Não vai enganar, mas vai tentar. Tem o falso evangelho hoje crescendo, e isso desanima o cristão de verdade. Mas o cristão de verdade, a marca de alguém de verdade é a perseverança. Apesar de tudo, nós permaneceremos. Mesmo em meio à dor, nós seremos fiéis. Ele transgride, eu decido ser santo. A igreja falha, eu sou parte da igreja, eu estou aqui para ser sal e luz do mundo. Eu farei a minha parte. Se eu sou um beija-flor, levando uma gotinha de água em um grande incêndio, eu tenho clareza de que eu não vou apagar, mas Cristo, ao me cobrar os talentos, ele vai ver o meu desempenho. Senhor, eu não apaguei o grande incêndio, mas a minha responsabilidade como cristão foi concluída. Combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Paulo pregou em 4 continentes, plantou igreja na Galácia, Macedônia, na Grécia, em Éfeso. Ele pastoreou o Ocidente, plantou as primeiras igrejas do Ocidente, como em Filipos, através de Lídia, e terminou a carreira sem capa, pedindo para trazer a capa, o lugar que ele estava era frio, os pergaminhos, morrendo, ele queria continuar lendo, e João Marcos, a quem ele queria reconciliar por causa da primeira viagem missionária lá em Atos 13, mas ele escreveu, combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Ou seja, se o que eles vão fazer com tudo isso, se eles vão diluir, isso é problema deles. Eu cumpri a minha missão. Ainda encorajou Timóteo. Timóteo, quanto a você, não despreze o dom que você recebeu por imposição de mãos, mas seja um evangelista, maneje bem a palavra da verdade, não tendo do que se envergonhar. Então, Rafa, eu acho que essa pergunta dele é muito importante. Existe uma igreja fora da instituição, sim, que está machucada. Mas também existem pessoas querendo ser parte da igreja sem nenhum tipo de renúncia, porque a palavra, ela nos confronta. Então, muita gente também não quer o modelo de igreja pelo confronto. Porque você tem que abandonar tudo, não é uma coisa, não, Pedro, deixa a pescaria e segue-me. Cara, o ministério é um abandono completo dos seus próprios sonhos, projetos, entregando nas mãos do Senhor, porque a Bíblia diz lá em Jeremias, né? Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal. Mas é mais ou menos por aí. Se deixar, eu falo muito. Né? Eu peguei aqui uma matéria escrita pelo teólogo Rodolfo Kapler, o senhor conhece? Não sei se eu já ouviu falar nele. Ele escreve o fenômeno dos desigrejados. Ele escreveu uma matéria. Cara, isso está crescendo. Nossa, mas está crescendo assim, com força, né? Que não dá tempo de ler a matéria toda, sim, que é muito extensa. Como trazer essas pessoas? Pegando o que a gente já falou aqui do exemplo do mel para atrair essas pessoas. Porque são líderes, são pessoas que já sabem como a igreja funciona, como a instituição funciona. Sim. São pessoas que com certeza têm um chamado, tem promessas sobre elas, e por algum motivo, no meio do cenário, ela falou, ó, pendurei a chuteira, não quero mais. Tá lá na casa dela, tá em comunhão com a família, tá cuidando da família, tá tocando a vida, sim, dela, né? Seguindo ali o que a Bíblia manda, mas ela não está em comunhão. Como trazer essa pessoa? Eu acho que é isso aí. A igreja, ela precisa... A igreja, quando a gente está falando aqui para os ouvintes, né, entender a igreja... Não é o lugar, o espaço, sim, o galpão, o que eles chamam de templo, né? E não é o correto chamar de templo, porque agora o templo é o organismo vivo, somos nós. Eu destruirei esse templo, falando do templo de Salomão, né? Reconstruído por Herodes ali em Jerusalém, e reconstruirei em 3 dias uma nova habitação. E lá no livro de Hebreus, o autor diz que nós é que somos a morada de Deus. Então, nós é que somos o templo, a casa de Deus. Ok? Esse é o primeiro ponto. Só que isso não abre precedente para as pessoas não congregarem. Umas têm dado desculpas como a família é o meu primeiro ministério. E, de fato, o é. A família é o primeiro ministério de todo homem casado e mulher casada. Família, filhos... Porque aquele que não governa bem a sua casa não pode servir a casa do Senhor, ok?
Como administrar as coisas do Senhor se ele negligencia o seu próprio lar? Cuidai, pois, primeiramente dos da família da fé. Gálatas 6, né? Mas, ao mesmo tempo, o livro de Hebreus também nos encoraja a congregarmos. Sim. Para quê? Para que encorajemos uns aos outros. Hebreus 10, 25, esse É texto isso tá aí. aqui. Não deixemos de congregar-nos, Olha aí. como alguns têm por costume. Ou seja, já, na época Já tava rolando isso. Mas animemo-nos uns aos outros, Tá sobretudo à medida que vemos se aproximar daquele dia. É isso. Por que animar? Por que encorajar? E por causa daquele dia, aí o autor aos Hebreus está dizendo assim, vai ficar mais difícil, vai ter muito escândalo, vai ter muita coisa errada, mas isso não é uma carta de euforia para vocês saírem da igreja, antes permanecer. Por quê? Os remanescentes, quando permanecem, eles encorajam. Cara, não sai, não abandona o chamado, né? Vamos continuar. Eu sei que tá difícil, mas um orando pelo outro. Vamos amar o Senhor, as Escrituras. Vamos continuar praticando caridade, piedade. Vamos estudar junto. Vamos interceder. Então, a gente precisa entender que essa igreja aí dos desigrejados é a maior estratégia de Satanás. Porque quem não quer ser ferido, como é que vai ser igreja? Se a igreja de Cristo passou por grandes tribulações. Não a maior de todas, como está para vir, mas o apóstolo Pedro foi morto, crucificado de cabeça para baixo. Tiago foi, jogado de um pináculo a pedido de Herodes. O próprio Senhor Jesus foi esticado no madeiro, morto, ali zombado, mas ao terceiro dia ressuscitou, glória a Deus. Então essa é a esperança, a gente não pode sair da igreja porque está todo mundo errado. Se está errado, nós vamos permanecer de forma fiel, buscando essa doutrina, ceando, confessando antes de cear, sendo claro, irmão, eu estou sentindo inveja de você, o seu casamento, o meu não é igual ao seu, mas me ajuda em oração. A gente precisa voltar para isso, Rafa. Voltar preparar o coração. Exatamente, qual que é a sua dor, cara? Eu estou vendo que você está passando dificuldade. Toma aqui o meu vale alimentação, pelo menos 2 meses aí para te ajudar. A gente precisa resgatar essa essência. Corrigir, irmão, você está em pecado. Eu não estou aqui te denunciando não, pelo contrário, estou denunciando a sua prática. Está errado, mas vamos junto. Então a gente precisa voltar para esse lugar. Eles falam muito que a igreja é muito hipócrita. Por isso que tem sempre cadeiras vazias, sempre cabe mais um. Só vim, senta com a gente, mais um hipócrita e vamos crescer junto. Eu tava fazendo entrevista lá pra empresa, Eu sempre pergunto, como você pensa sobre religião, Nossa, você recebe cada resposta, mas uma me chamou a atenção. Ela falou, é muito hipócrita e tal. Justamente essa palavra, precisamos lá, a igreja não veio e tal. Então as pessoas têm e eu não quero saber mais de igreja. Sim. Então as pessoas chegam querendo esse apoio, esse caminhar junto. Então, o evangelho se cresceu tanto que acabou se desligando dessa... É possível voltar com tanta rapidez, tecnologia, uma igreja ser grande e ter unidade ao mesmo tempo? Porque em São Paulo a gente sabe que é um desafio. Não é? É tudo correria. Muito longe, correria, tudo essa vibe, Inclusive eu faço parte dessa correria, Você acha que é possível que se criar uma comunidade, E respeitar essa essência e crescer? Porque a igreja por si só, se você estiver pautada na palavra, ela é impossível ela ficar pequenininha ali. Embora Deus dê porções para cada um. Também Sim. Temos que, cada um foi chamado para um uma tamanho, quantidade. Para algo, Nem todo mundo vai ficar no... bombou 2 milhões de seguidores, o mundo inteiro. Tem que ser no bairro, Como colocar isso em equilíbrio hoje? Nós temos 2 problemas com fobias hoje, a fobia no sentido assim, nós temos a numerolatria, um movimento que acredita que toda igreja é grande, Deus está ali e Deus está abençoando ela, e é a igreja que deu certo, nem tudo que dá certo deu certo por Deus, E a
como é que eu esqueci a palavra aqui? Se nós temos a numerolatria, nós temos também a numerofobia, que é o medo do crescimento. Então vamos entender. Toda igreja grande é de Deus? Não. Toda igreja pequena é de Deus? Também não. Existem igrejas grandes que é Deus quem está ali? Sim. E existem igrejas pequenas que Deus não está lá? Também sim. Mas aí a gente precisa construir. Você me perguntou se é possível ser grande e saudável. Claro que é. A igreja de Jerusalém não começou grande. Mas na primeira pregação do apóstolo Pedro, que ele pastoreava junto com o apóstolo Tiago, meu irmão de Jesus, a igreja cresceu muito. Tanto que o apóstolo Paulo, um dos motivos que ele saía para o ocidente, além do Mediterrâneo, ali do mar, né? Era para recolher donativos entre os irmãos para trazer para a igreja de Jerusalém, que crescia assustadoramente. Aquele movimento chamado de diáspora, né, ali no período 34, em que Estevão é apedrejado, muitos irmãos tiveram que fugir para cidades vizinhas, Damasco, outras regiões, né? Mas a igreja de Jerusalém, ela também crescia porque havia consistência. E ao mesmo tempo aumentava-se a demanda. Não quer dizer que a igreja cresceu sem problema, como por exemplo a igreja primitiva teve vários problemas. No capítulo 4 de Atos você começa a perceber os primeiros. Quais os primeiros problemas da igreja? Quando Barnabé decidiu entregar sua propriedade, um casal também decidiu fazer a mesma coisa, Ananias e Safira. Sim. Já no princípio da igreja primitiva. O que aconteceu? Eles morreram. Porque eles mentiram e negligenciaram ao Espírito. Quer dizer que a igreja grande não tem problema? Não. A igreja, independente do tamanho dela, ela terá problemas. Só que o que eu acredito do modelo de igreja saudável? É a que menos atrapalha o agir de Jesus. É possível ter conferências, eventos, é possível ter treinamentos, ser grande, atuar para a cidade e ao mesmo tempo ser bíblica, ser coerente, valorizar as escrituras, andar em verdade, né? Ensinar sobre o Cristo ressurreto que vai voltar nos púlpitos, catequizar, discipular. Eu acredito que é possível. Então, a gente só precisa tomar essa decisão, a começar de nós líderes, em se comprometer com uma igreja saudável. Por isso que eu estou até lendo aqui, ó, quero até indicar, posso indicar aqui? Sim, claro, claro. É um projeto do Nove Marcas, para quem não conhece, Mark Dev e Paul Alexander, uma igreja intencional edificando seu ministério sobre o evangelho. Então ele fala aqui da importância de sermos uma igreja saudável em um mundo tão acelerado, independente do tamanho, né? O Tim Keller, que nos deixou, um grande pregador norte-americano, ele plantou uma igreja em Nova York. Imagina! E era gigante a igreja. Então, acho que o tamanho não identifica se é saudável ou não. Mas eu acredito que Deus possa usar igrejas grandes, através de um evangelho saudável, e igrejas pequenas também. É só entender se aquela igreja tem compromisso com Cristo e não apenas com os homens. Eu peguei um apontamento desse livro. Ele alerta pelo perigo da igreja se adaptar demais à cultura, faz um contraponto da relevância cultural com a fidelidade bíblica. Uau. Né? Então, essa fidelidade bíblica... O evangelho é contra a cultura, mas ele pretende redimir a cultura. Mas pode terminar aí. Né? Então, acaba que você vai fazendo ajustes, né? Naquilo que é a palavra... E aí é o perigo. Vai fazendo ajustes. Porque as pessoas, elas não querem escutar tanto a verdade, porque... A mensagem você tem que sair, né? Já teve mensagem, eu falei, poxa, eu sou esse cara da mensagem, né? Uhum. Nossa, foi pra mim isso. Sim. A mensagem, ela vai bater. Vai. Porque a gente quer, como você falou no começo, hoje, tudo coloca a Bíblia, né? A Bíblia parece que é a escada pro sucesso, você precisa estar... O cara vai vender um produto, eu escutei o meu pastor falando sobre isso. Vai vender o produto, o cara põe a Bíblia no meio. Vai vender um carro, o cara tá colocando... religiosidade, né? Deus não está interessado se na placa da empresa está escrito
algum versículo. Tudo posso naquele que me fortalece. Porque hoje está na moda, né? Justamente. Os grandes empreendimentos aí serem cristãos, porque é um hype agora. Justamente. O maior interesse de Cristo é se você, como patrão, empreendedor, é justo. Né? Às vezes a empresa está faturando 6 bilhões, você está dando uma paçoca, né? Para quem bateu a meta. Paçoca, em São Paulo tem paçoca de amendoim, né? Um pastel. Cara, a gente vai te honrar aqui. Isso não é uma empresa que honra o Senhor. Deus está mais interessado na vida pessoal e como nós redimimos tudo quanto fazemos. Quer comais, bebais, quer façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. A igreja não pode fechar os olhos para a cultura, até porque ela faz parte de uma. Sim. Antes ela deve apresentar o evangelho que redime a cultura. Então, a gente negligenciou durante tempos aí, demonizou as faculdades, as universidades. Esse é o primeiro ponto. Esses lugares, esses ambientes acadêmicos, eles foram iniciados através da igreja. Você tem Calvino lá em Genebra, na Suíça, começando as primeiras universidades, Oxford, né, essa universidade famosa, né, Harvard, de grandes cristãos. Então a gente precisa retomar esses espaços de discussão científica, acadêmica, com a luz do evangelho. Dentro do início ali da patrística, nós tínhamos Agostinho de Hipona, que discutia filosofia e teologia sem negligenciar um ao outro. Então é possível a gente entrar na cultura, entender pontos da cultura, trazer algumas questões da cultura para dentro da igreja, mas sem negociar o evangelho com aquele princípio. Entende? Então eu não posso negociar o evangelho. O que eu estou tentando dizer? A cor da parede da igreja. Hoje é um ponto cultural, ok? Sim. Porque hoje você tem LEDs, você tem telões. O preto facilita a visualização daquilo, né? Descansa a vista, relaxa. Mas assim, ok, isso é um ponto da cultura. Mas a mensagem que vai sair dali precisa ser cristocêntrica. Então eu acredito muito nisso. Agora, tem telão, tem tudo, mas não tem evangelho, aí é show, evento, qualquer coisa menos igreja. Que é uma igreja que não prega as escrituras, que não confronta. E lembrando, o evangelho também não só confronta, não. O evangelho edifica e consola. Ele traz esperança, né? O livro de Apocalipse, ele não deve ser temido por grandes acontecimentos antinaturais e catastróficos, não. O livro de Apocalipse termina dizendo: e o Cordeiro de Deus venceu. E ele voltará. Então existe também uma esperança. Cara, a gente está sofrendo, mas vai chegar um dia em que tudo isso será convertido a nossa dor em alegria, receberemos um novo corpo, reinaremos em uma cidade santa e para sempre, sem pecado, sem morte e dor, reinaremos com Cristo. Então a gente precisa resgatar essa essência aí. É possível a cultura ser redimida. É preciso. Pastor, qual a mensagem? A gente já tá chegando... Não tô acreditando, já tá acabando. Já tá acabando. Eu tenho um público muito misto, tanto aqui no programa, no Sim. YouTube, né? Qual a mensagem que você deixa pra pessoa que por algum momento se sentiu ferida com a igreja? Qual a mensagem que você deixa hoje pra essa pessoa? Que já viu, ela já entende como Sim. funciona o sistema... Ela entende como funciona a instituição, e a instituição por si só, se você colocou lá 5 cadeiras, abriu um CNPJ, vai dar problema. Não tem como. Onde tiver um homem, Onde né? tiver uma pessoa, vai ter problema. Qual mensagem você deixa para essa pessoa hoje? É voltar ao primeiro amor, entender que a igreja de Cristo, ela tem falhas graves, procure por uma congregação mais saudável, mas não desista do corpo. Por quê? Porque se a gente desistir do corpo, a gente está dizendo que a gente ama o cabeça, mas rejeita o corpo. Pelo menos eu, quando me casei com a minha esposa, Fernanda, maravilhosa, linda, se ela estiver nos ouvindo, um beijo, meu amor, te amo. E o Pedro também, que a gente está recebendo, ela está grávida.
Glória a Deus pela vida do Pedro também. Quando eu casei com a minha esposa, eu não casei só com o corpo dela, ou nem só com a cabeça. Imagina se entrasse só a cabeça ali por aquele tapete vermelho. É isso, quem ama Cristo e odeia a igreja, ele está dizendo assim, eu amo cabeça, mas eu rejeito o corpo. Então isso é uma anomalia, né? Não pode ser assim. A forma da gente ser restaurado a nossa expectativa precisa estar em Cristo. Mas existem igrejas saudáveis por aí, homens de verdade. Não generalize, nem todo líder é como aquele que te ofendeu, né? Nem todo pastor é como aquele que você teve a experiência ruim. Existem pastores de verdade, existem irmãos de verdade, existe uma igreja de verdade. Ah, Diniz, onde que eu encontro? Busque de Deus, né? Peça a Deus uma orientação, visite, conheça as congregações, as comunidades cristãs, né? Visitem igrejas, veja lá a confissão de fé dela, né? Converse com os irmãos, se adapte a esse processo, mas não desanime. Volte a sonhar, porque na hora que Cristo voltar, ele vai pedir prestação de contas daquilo que ele te entregou. Então você vai precisar falar. E ele vai falar assim, cadê o que eu te entreguei? Ah, eu desanimei, sabe? Porque fulano, não. A salvação é individual. Eu te entreguei algo e você não multiplicou esse talento, esse dom. Eu te dei a capacidade de ensinar, você não ensinou. Eu te dei capacidade de pastorear, você não pastoreou. De empreender, você não empreendeu. Então ele vai pedir conta daquilo que ele te entregou. Então não use desculpas para abandonar os irmãos. Antes, permita caminhar a segunda milha. Volte ao primeiro amor, volte a sonhar. E eu tenho certeza que ele vai te direcionar numa igreja saudável aí. Poxa, sensacional, hein? Se a pessoa quiser se conectar contigo... Através das minhas redes sociais. Tá ali na tela, né? @PRDiniz, é o Instagram. @PRDiniz. Meu nome é Thiago Diniz. Desde que nasci, Thiago Diniz de Oliveira Lucas. Tô nas redes sociais, sou muito ativo, gosto muito de usar as redes sociais como plataforma para o evangelho. Tem um canal no YouTube que é Thiago Diniz também, show, mais conhecido como Diniz, eu coloco lá. Nós temos um podcast, Facebook também, Thiago Diniz, enfim. Tem livro também, né? Tenho 2 livros. Eu não trouxe aqui, cara, mas eu acho que eu tenho no carro ali, eu vou te dar os 2 livros que eu tenho. O primeiro é Teologia do Evangelismo e os 7 Pecados Capitais. Encontra lá na Livraria Seara, entrega para o Brasil inteiro, ou diretamente comigo ali no direct. Maravilha. Das minhas redes Você sociais. tem um canal lá também no Instagram, né? Tenho. Me fala um pouquinho desse canal. O canal eu tenho uma comunidade no Instagram e no WhatsApp. Certo. Eu compartilho ali os sermões, reflexões diárias de livros que eu leio, um discipulado, né? Gente que quer aprender mais da palavra, eu divulgo as ferramentas de estudo que eu utilizo, né, dentro da teologia, comentários bíblicos, compartilho pensamentos, né, que eu tenho ali em relação a alguma leitura, enfim, é muito legal, tem uma interação bem bacana, edificante. Então, para que a pessoa tenha acesso a essa comunidade, eu tenho uma comunidade no Instagram e uma comunidade no WhatsApp. É só me chamar no Instagram que eu mando o link para ela ir pro WhatsApp. Sensacional. Meus amigos, já acabou, passa muito rápido. Não, cara, muito então, rápido. com certeza, o Diniz vai estar aqui mais vezes. Se Deus quiser. Tinha tanta coisa assim, ó, a gente vai, nossa, eu vou preparar, né? Falei, fazer o dever de casa. Me desculpa. E acaba não dando tempo, mas, sensacional, quero agradecer mais uma vez. Eu que agradeço. Deus abençoe. Pelo espaço. Obrigado. Muito, Rafa. Então, você que nos acompanha, no próximo sábado estaremos aqui novamente. Você que também que vai assistir depois pelo YouTube, então já se inscreve, já compartilha, que é sempre abençoador. Os temas que a gente está abordando tem sido um momento, pessoas estão sendo impactadas através do evangelho, através do empreendedorismo, das pessoas que estão representando o reino aqui através deste canal. Deus abençoe. Conexões do Reino volta no próximo final de semana.